Saudações alvinegras do canal Geração Botafoguense. Nesse vídeo iremos contar a linda história do glorioso de General Severiano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, e bora pro vídeo. Nascimento do Clube de Regatas Botafogo. No dia 1º de julho de 1894, nascia na praia de Botafogo o Clube de Regatas Botafogo. O clube ganhou esse nome em homenagem à enseada do bairro onde competiam os seus barcos. A sede era em um casarão demolido no sul da praia de Botafogo, encostado ao Morro do Pasmado, onde hoje termina a Avenida Pasteur. Em 1899 surgiu uma lenda nas águas da Baía de Guanabara, a embarcação botafoguense Diva, que venceu todas as 22 regatas que disputou, sagrando-se campeã carioca. Em razão desse título, o Botafogo é o único clube do Brasil campeão de 3 séculos. O Clube de Regatas Botafogo foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro de alguma modalidade esportiva, de remo, em campeonato realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1902, com a vitória do atleta Antônio Mendes de Oliveira Castro, que anos mais tarde viria a se tornar presidente do clube. Os fundadores do Clube de Regatas Botafogo: Alberto Lisboa da Cunha, Arnaldo Pereira Braga, Arthur Galvão, Augusto Martins, Carlos de Souza Freire, Eduardo Fonseca, Frederico Lorena, Henrique Jacutinga, João Penaforte, João Teixeira, José Maria Dias Braga, Júlio Kreisler, Júlio Ribas Júnior, Luiz Fonseca Quintanilha Jordão, Oscar Lisboa da Cunha e Paulo Ernesto de Azevedo. Botafogo Futebol Clube. No ano de 1904, surgia no bairro de Botafogo um novo clube de futebol, o Electro Clube, primeiro nome dado ao Botafogo Futebol Clube. A associação nasceu de uma conversa entre dois amigos durante uma aula. Flávio Ramos e Emanuel Sodré estudavam no Colégio Alfredo Gomes e, durante uma aula de álgebra, nascia a primeira ideia de fundar um clube, através de um bilhete passado por Flávio a Emanuel que dizia: "O Itamar tem um clube de futebol na rua Martins Ferreira. Vamos fundar outro no Largo dos Leões? Podemos falar aos Werneck, ao Arthur César, ao Vicente e ao Jaque." E assim tudo começou. Esse bilhete foi interceptado pelo professor de matemática, General Júlio Noronha, que advertiu não ser aquele o momento mais apropriado para conversas daquele tipo, ressaltando, porém, que apoiava qualquer ideia relativa à prática de esportes. Estava dado então o primeiro passo para o nascimento do glorioso. Naquela mesma noite, Flávio Ramos conversou com Otávio Werneck na Rua Voluntários da Pátria, e o convidou para criarem um novo clube. Finalmente, na tarde de 12 de agosto de 1904, o clube seria formado por um grupo de colegiais com idades entre 14 e 15 anos, no chalé de um velho casarão em ruínas da Rua Conselheiro Gonzaga, esquina da Rua Humaitá com Largo dos Leões, gentilmente cedido aos garotos por Dona Chiquitota, avó materna de Flávio, grande amiga e verdadeira mãe do clube que estava nascendo. Os meninos que residiam no bairro de Botafogo, reuniram-se com os outros amigos em um casarão no Largo dos Leões para fundar o Electro Clube. Esse foi o primeiro nome dado ao Botafogo, pois os meninos decidiram cobrar mensalidade e acharam um talão de um extinto clube com esse nome, que resolveram então adotar. Mas o Electro Clube só durou até o dia 18 de setembro, quando foi feita outra reunião na casa da avó de Flávio, Dona Chiquitota, que se assustou ao saber o nome do clube e então argumentou: "Ora, morando onde vocês moram, o clube só pode se chamar Botafogo", aconselhou Dona Chiquitota. E assim foi feito. O clube então passou a se chamar Botafogo Futebol Clube. O primeiro amistoso ocorreu no dia 2 de outubro de 1904, contra o Futebol End Athletic Clube, na Tijuca, derrota por 3-0. A primeira vitória viria no segundo jogo, em 21 de maio de 1905, sobre o Petropolitano, 1-0, gol de Flávio Ramos. Em 1906, o time participou do primeiro campeonato carioca e tornou-se o primeiro campeão da cidade, eis que levantou o título dos segundos times, conquistando a Taça Caxambu, antes que chegasse ao fim o certame dos primeiros times. No ano seguinte, terminou empatado com o Fluminense, sagrando-se campeão, em título reconhecido apenas em 1996. O primeiro campeonato carioca conquistado e comemorado imediatamente após o apito final foi em 1910. Com uma campanha irrepreensível, marcada por 7 goleadas, o clube não apenas foi campeão como ganhou o apelido de glorioso. 2 anos mais tarde, novo título carioca. Na década de 30, outra época gloriosa.
o time conquistou o tetracampeonato carioca, de 1932 a 1935, feito inédito no Rio de Janeiro. Assim nascia o Botafogo Futebol Clube, que depois de 38 anos de existência uniu-se ao outro Botafogo, o de Regatas, dando início ao Botafogo de Futebol e Regatas. Fundadores: Álvaro Werneck e Arthur César de Andrade, Augusto Paranhos Fontinelli, Basílio Viana Júnior, Carlos Bastos Neto, Emanuel de Almeida Sodré, Eurico Viveiros de Castro, Flávio da Silva Ramos, Itamar Tavares, Jaque Raimundo Ferreira da Silva, Lourival Costa, Otávio Werneck, Vicente Licínio Cardoso. Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo de Futebol e Regatas nasceu oficialmente no dia 8 de dezembro de 1942, como resultado da fusão de dois clubes com o mesmo nome, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube. Os dois clubes tinham suas sedes no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e se uniram depois de um triste fato. No dia 11 de junho de 1942, os dois clubes disputavam uma partida de basquete pelo Campeonato Carioca e o jogador Albano, do Botafogo FC, durante o intervalo caiu em quadra vítima de um ataque fulminante. A partida foi interrompida a 10 minutos do final, quando o placar marcava CRB 21-23 BFC. O corpo de Albano saiu da sede de General Severiano, e quando passava em frente ao Mourisco Mar, o então presidente do CR Botafogo, Augusto Frederico Schmidt, disse: "Comunico nesta hora a Albano que a sua última partida resultou numa nítida vitória. O tempo que resta do jogo interrompido os nossos jogadores não disputarão mais." O então presidente do Botafogo Futebol Clube, Eduardo Góes Trindade, respondeu: "Nas disputas entre os nossos clubes só pode haver um vencedor, o Botafogo." Schmidt então selou a fusão. O que mais é preciso para que os nossos dois clubes sejam um só? Com a fusão foram feitas apenas 3 alterações. A bandeira perdeu o escudo das letras entrelaçadas do BFC e ganhou a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo. A equipe passou a usar calções pretos e a bandeira ganhou um retângulo preto, com uma estrela branca ao alto. Nos anos 30, durante a cisão entre amadores e profissionais, o Botafogo conquistou o único tetra do Campeonato Carioca, representado por 4 estrelas acima do escudo na camisa. Atualmente, porém, o Botafogo não utiliza mais essas estrelas complementares, deixando apenas a do escudo e fazendo valer o apelido de estrela solitária. O primeiro título veio 6 anos depois, em 1948, com Carlito Rocha como presidente e o cachorro Beriba como mascote, derrotando em General Severiano o lendário Expresso da Vitória, do Vasco da Gama. Os anos que se seguiram foram marcados por vitórias e ídolos. Em 1957, o título carioca foi conquistado com uma histórica goleada por 6-2 sobre o Fluminense. O time alvinegro reuniu craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi Quarentinha, Amarildo, Paulo Valentim e Zagallo, conquistando 3 campeonatos estaduais, 3 Rio-São Paulo e servindo de base para a seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo em 1958 e 1962. Outro time glorioso foi o de 1967 a 1968, que conquistou o bicampeonato carioca e da Taça Guanabara e primeiro campeonato brasileiro, Taça Brasil, em 1968. Além de ser tricampeão mundial em Caracas. A volta dos títulos começou em 21 de junho de 1989, na histórica vitória de 1-0 sobre o Flamengo, quebrando o jejum de 21 anos com uma campanha invicta. No ano seguinte veio o bi, e em 1993, a Copa Comebol, tornando o Botafogo o primeiro clube carioca a levantar um título internacional no Maracanã. Em 19 de maio de 1994, o Botafogo reinaugurou o Palacete Colonial de Venceslau Braz, que havia sido inaugurado em 15 de dezembro de 1928, com um grande baile de gala. Em 1995, conquistou o Campeonato Brasileiro, comandado por Túlio, Gonçalves e Donizete, entre outros. No mesmo ano, em 8 de dezembro, o clube inaugurou o Complexo Sócio-Esportivo Paulo Azeredo, no terreno onde esteve situado o seu antigo estádio. Em 1997, a torcida alvinegra comemorou a conquista da Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento, da Taça Rio e do Campeonato Estadual de 1997. Para completar a década, o tetracampeonato do Rio-São Paulo em 1998. Como nada é fácil para o Botafogo, o clube voltou a passar por dificuldades. A maior delas foi a queda para a segunda divisão em 2002.
No ano seguinte, entretanto, abraçado por sua torcida, o time garantiu o acesso. No ano de 2006, o Botafogo conquistou a Taça Guanabara e o Carioca. Nos anos de 2007 e 2008 levantou a Taça Rio e em 2009 venceu a Taça Guanabara, chegando a 3 finais consecutivas. Em 2010, o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca de forma histórica, arrancando de uma goleada por 6-0 para o Vasco para a conquista das Taças Guanabara e Rio e do Estadual, sem necessidade de final. No jogo decisivo, uma vitória por 2-1 sobre o Flamengo, com cavadinha de Loco Abreu e Jefferson defendendo o pênalti de Adriano. Em 2013, o Botafogo voltou a conquistar o Campeonato Carioca de forma irrepreensível. O time venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio, levando o título por antecipação. Para tornar o ano ainda melhor, o clube se sagrou campeão de terra e mar, ao alcançar o êxito também no Campeonato Carioca de Remo. Após um ano turbulento, o Botafogo resgatou sua autoestima em 2015. Com campanha inquestionável, o Fogão foi campeão da Série B e garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro. No Remo veio o tricampeonato estadual histórico e inédito para o clube. Já em 2018, o Botafogo novamente se sagrou campeão de terra e mar. Nos gramados, o título carioca veio repleto de emoção, com um gol decisivo de Carli no último minuto e conquista nos pênaltis, com Gatito Fernandes como herói. No Remo vieram o hexacampeonato carioca e heptacampeonato brasileiro de barcos longos. E aí galera, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários.